Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um grande privilégio estar aqui para essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Manifestação dos Filhos de Deus e apoiá-la com o livro de Efésios. Nós temos aprendido com o profeta irmão Branham que a verdadeira igreja, aqui no tempo do fim, viveria um outro Efésios. Essa palavra pode ser um pouco estranha para alguns de nós, mas o Mormona se refere ao tempo da igreja primitiva, quando ela era liderada inteiramente pelo Espírito Santo, antes que as obras dos nicolaítas fossem introduzidas dentro da igreja, como Paulo advertiu o seu povo. Ele disse: olha, eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos vorazes no meio de vós. Ele já sabia que esse espírito já estava se acercando da igreja, que a igreja já tinha perdido o primeiro amor, que ela estava prestes a perder o primeiro amor, melhor dizendo, e de que assim como Eva foi tirada de trás da simplicidade, veja, e enganada pela serpente, pelo evangelho social, o evangelho científico, o evangelho denominacional da igreja corporativa, que abandonaria a fé na palavra, a liderança do Espírito Santo, veja, e ela seguiria então a liderança humana, como Israel cometeu o seu pior erro quando abandonou o profeta Samuel e escolheu para si, entre aspas, um homem perfeito que foi Saul. Perfeito aos olhos dos homens, bem entendido, né? Então Paulo, o profeta, fala de que a igreja seria tirada de dentro da confusão religiosa, isso está em Apocalipse 18, verso 4, e ela seria chamada para fora da confusão religiosa e seria introduzida veja, esse em Cristo, que é o grande milagre da nossa experiência, é estar em Cristo desde antes da fundação do mundo, estar em Cristo quando ele esteve aqui na terra e ele sofreu o julgamento, o corpo do pecado foi desfeito. Veja, nós morremos com ele, nós somos sepultados com ele e nós ressuscitamos com ele. Haja visto que Jesus Cristo, em suas dores de parto, veja, ali estava Jesus sofrendo as dores de parto, porque ele tiraria do seu lado a verdadeira igreja, essa que é composta dos membros das 7 eras da igreja. Veja, quando o soldado feriu o seu lado, saiu água e sangue, os 3 elementos do nascimento. Veja, primeiro ele rendeu o espírito, depois saiu água e sangue. A mesma coisa no nascimento natural, a mesma coisa no nascimento espiritual, a mesma coisa que aconteceu com Jesus na cruz, quando ele tirou para fora o grande mistério que estava escondido dentro dele, que era sua amada. Veja, ela estava nele desde antes da fundação do mundo. E esses que estão em Cristo já foram julgados. Eles não têm que passar por punição, pela grande tribulação para serem purgados. Eles já foram julgados em Cristo. Eles não têm necessidade de passar pela grande tribulação, ensinou o profeta. Então, esse grande milagre de estar em Cristo, aqui agora no tempo do fim, veja, o corpo de Cristo, que tem sido levantado na reforma com Lutero, cresceu com John Wesley, chegou à era pentecostal, chegou aos olhos com o profeta e hoje está na mente, a mente de Cristo, que está governando todo o resto do corpo. Veja, esse aperfeiçoamento está em Efésios capítulo 4. Veja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja, cada parte desse corpo está crescendo até chegar à estatura de um varão perfeito. Sim, então nós estamos agora vivendo esse novo Efésios, vestidos da armadura de Efésios 6, para enfrentar o desafio desta hora, para trazer honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Veja, um povo que está vivendo de fé na palavra e que é liderado pelo Espírito Santo, um povo que está ungido com a unção do leão,
para enfrentar a grande pressão que está aí na frente. 2022 será mais negro, mais sombrio, haverá maior pressão, haverá cada vez mais leis feitas por políticos tomados por demônios para diminuir o espaço da igreja. Ela chegará a um grande aperto e só haverá uma saída, que é o arrebatamento, e nós damos graças a Deus por isso. Então veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, são a esses que essa carta é endereçada. Veja, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Esses passaram por todas as provas, passaram por todas as provações e se mantiveram fiel à verdade da palavra. Veja, a vós graça. Veja, graça é a fonte de tudo para nós. Veja, graça, veja, Deus, ele não imputa pecado aos seus eleitos. Veja, e agora temos uma grande profecia em Zacarias, que aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, veio clamando, a voz da aclamação, graça, graça a ela. Veja, graça e paz. Veja, Shalom, um novo dia ele pregou. Veja, trevas para toda a humanidade, mas para a igreja a luz tem brilhado, a palavra manifestada, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, que esteve aqui em nosso meio, andando no meio da igreja, realizando as mesmas obras que ele fez há 2000 anos atrás. Veja, e hoje ele está em seu corpo, que é a igreja. Veja, trazendo esse aperfeiçoamento para a hora do arrebatamento. Sim, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos que estão sendo derramadas sobre a igreja, que foram derramadas, estão sendo derramadas e serão derramadas, elas só podem vir a nós através de Jesus Cristo. Veja, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa redenção, Ele é a árvore da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a sempre presente água da rocha, Ele é o maná escondido. Veja, nele está a vida. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Veja, absolutamente nada. Por isso, cada bênção que recebemos é por conta de Jesus Cristo. Ele conquistou o preço lá no Calvário. Veja, ele pagou o preço de nossa redenção. E agora ele tem descido do céu em Apocalipse capítulo 10, com um livro de redenção, para trazer a igreja a esse novo Efésios, aonde ela está livre agora. Livre dos credos, dos dogmas, das superstições, das tradições, para ser liderada pelo Espírito Santo, nesse Efésios em que nós estamos vivendo. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, o apóstolo salienta isso pela segunda vez nesse capítulo 1. Agora, cada bênção que vem à verdadeira igreja são bênçãos espirituais que somente os que estão em Cristo vão usufruir dessas bênçãos. E veja, ele está agora liderando essa igreja a essas fontes da vida, a esses mistérios predestinados de sua palavra. Então ele pregou a mensagem manifestação do Filho de Deus, referindo-se a Romanos capítulo 8, mas falando do novo Efésios, do Josué agora, o Espírito Santo, que está introduzindo a igreja no seu descanso, no verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, pois é lá é a nossa terra da promessa. Veja, vida eterna. E só há uma forma de vida eterna. E essa é através do Espírito Santo. Então esse Josué, que fala no homem interior, veja, através da palavra, veja, esse homem de dentro, veja, o Espírito Santo liderando esse homem interior, veja, para as fontes da vida eterna, para a nossa posição em Cristo, veja, que é a palavra nesta hora, a mensagem deste dia. Não mais um sistema, não mais uma liderança humana. Tudo que é liderança humana tem caído, o que não caiu vai cair, porque somente há lugar para uma coisa só, Cristo. Ele é a pedra cortada sem mãos, que golpeou a estátua nos pés, e todos esses reinos gentílicos
foram desfeitos na profecia de Daniel. Veja, e já está tomando lugar, porque veja, as nações estão rompendo, a quebra das nações economicamente por conta dessa pandemia, desse lockdown, dos grandes mercadores da terra que estão por trás de todo esse plano diabólico, aliados ao Vaticano, Roma, veja, o Fundo Monetário Internacional, que quebrou as nações e agora elas estão em sua mão, escravizadas, e eles estão ordenando o lockdown, estão quebrando a economia, empobrecendo as nações, porque essa é a Bíblia. Nós estamos a um passo do grande colapso da moeda norte-americana. Veja, eles terão que trazer a falência do dólar, de acordo com a profecia. É quando Roma vai se aliar com esses grandes mercadores, os judeus, de acordo com Daniel 9. Estamos a um passo disso, meus amados. Veja, tudo está marchando para isso. E nós estamos aqui, olhando para cima, porque a nossa redenção já apareceu. O Filho do Homem descendo nas nuvens com seus anjos, aquela cabeleira branca. Veja, e nós sabemos que a terra está debaixo de julgamento. O profeta jogou a pedra ao ar em 1964 e disse: está feito. Veja, o sacerdote deu a Bíblia para ele na plataforma para cumprir a última metade do verso 2 de Isaías 61. Então nosso Josué, o nosso grande capitão, está nos guiando nessa maior batalha jamais pelejada. Uma batalha entre a ciência e a fé. Fé versus ciência, fé versus sabedoria. Ele está conduzindo uma igreja agora. Nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. E nós estamos marchando para tomar controle, veja, de nossa promessa. Então ele fala isso no parágrafo 19 da mensagem Manifestação dos Filhos de Deus. Veja, porém agora seguiremos em frente. Então observou você que Moisés, aquele grande milagre realizado que trouxe Israel até a terra e os trouxe até a terra prometida, porém não deu sua herança a eles? Moisés tirou o povo do Egito, mas Moisés não pôde introduzi-los na terra da promessa. Isso é um paralelo para nós hoje. O irmão Brana nos tirou do sistema organizado, mas quem está nos colocando na terra da promessa é o nosso Josué, o Espírito Santo. Não são homens com mentes políticas que querem ser grandes, que querem controlar, que querem dominar. Não se pode quebrar a ordem da palavra. Veja, ele não lhes deu herança, ele os dirigiu até a terra, porém Josué dividiu a terra para o povo. É isso correto? E Cristo trouxe a igreja ao lugar onde sua possessão foi feita para eles, foi dada a eles. Simplesmente, veja, o Jordão para atravessar, porém o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. Veja, o Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições, e ele é a voz de Deus falando através do homem de dentro que Cristo tem salvo, o Espírito Santo. Agora, recebeu você porção disso? Agora estamos entrando no livro de Efésios. Agora, do mesmo modo, ele está exatamente colocando a igreja no lugar que lhe pertence. Agora, Josué os colocou na terra natural. Agora o Espírito Santo está colocando a igreja exatamente na terra, aqui eles, na posição a que eles pertencem, sua herança. Por isso esse profeta, veja, passou por cima de todos os seminários, as escolas, todo o sistema organizado, tudo foi rejeitado por Deus. Mas o Josué, o Espírito Santo, estabeleceu uns para profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. A igreja está triunfando sobre todas essas organizações denominacionais e ela tem sido colocada em sua terra, em sua promessa nessa hora. Veja, a promessa para esse dia, nos dias da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, colocando a igreja em sua posição, dando a ela o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, aplicando o sinal nessa hora em que o julgamento está caindo. Irmão, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.